Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para o nosso devocional litúrgico. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto, estamos celebrando a memória de São Domingos, presbítero. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23. Por favor, faça a leitura do texto bíblico antes de prosseguir com a meditação. O devocional de hoje nos convida a meditar sobre o reconhecimento de quem é Jesus. No evangelho de hoje, encontramos um momento crucial na vida dos discípulos de Jesus, a confissão de Pedro e a revelação de Jesus sobre seu destino. Esta passagem nos desafia a refletir sobre a nossa própria compreensão de quem é Jesus e o que isso significa para nossas vidas. Imagine um mestre artesão que está criando uma obra-prima. Ele sabe exatamente o que está fazendo, mas os aprendizes ao seu redor apenas veem pedaços de madeira e metal. Somente quando a obra está quase pronta, eles começam a entender o que o mestre estava criando. Assim também é com a nossa compreensão de Jesus. Nem sempre entendemos seu plano no início, mas à medida que caminhamos com ele, sua verdadeira identidade se revela. O Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Após ouvir várias respostas, ele faz a pergunta mais importante: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus o elogia dizendo que essa revelação veio do Pai. Logo após, porém, quando Jesus começa a falar sobre seu sofrimento e morte, Pedro tenta dissuadi-lo, e Jesus o repreende dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Nesta passagem, vemos tanto a grande fé de Pedro, quanto a sua falibilidade humana. Ele reconhece Jesus como o Messias, mas não compreende o caminho de sofrimento que Jesus deve percorrer. A memória de São Domingos, presbítero, nos lembra da importância de reconhecer Jesus não apenas como Salvador, mas também como Mestre, cujo caminho de cruz é central para a nossa vida de fé. São Domingos, com seu zelo pela verdade, dedicou sua vida a pregar Cristo, mesmo quando isso significava enfrentar dificuldades e incompreensões. Deste devocional e também da memória de São Domingos, aprendemos 3 lições para as nossas vidas. Primeira lição: confissão da verdade. Precisamos reconhecer quem Jesus é. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e isto é fundamental para a nossa fé. Segunda lição: submissão ao plano de Deus. Devemos estar dispostos a aceitar o caminho que Deus traçou, mesmo quando não o entendemos completamente. Terceira lição: zelo pela verdade. Como São Domingos, somos chamados a viver e pregar a verdade de Cristo, mesmo diante das adversidades. Concluindo o devocional de hoje, podemos afirmar que a confissão de Pedro nos desafia a refletir sobre nossa própria confissão de fé. Quem dizemos que Jesus é? E estamos prontos para seguir o caminho que Ele nos chama a trilhar? Oremos. Pai amado, ajuda-nos a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus e a nos submeter ao Teu plano, mesmo quando ele envolve sofrimento. Dá-nos o zelo e a coragem de São Domingos para pregar a verdade de Cristo em todas as circunstâncias. Pedimos isso, Pai Santo, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, guarde essa frase em seu coração. Reconhecer quem Jesus é transforma não só a nossa vida, mas todo o caminho que estamos dispostos a seguir. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.